se eu te dissesse que um homem pode ser condenado, mesmo quando as provas dizem ao contrário? Pegue aí seu café, seu chá e vamos refletir sobre isso. Bora lá? Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes. Se você está aqui no canal Minhas Reflexões, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre Alexandre Correia versus Ana Hickman, mas hoje nós vamos se concentrar no Alexandre Correia. Por quê? Porque houve algumas mudanças, né? O que está acontecendo? Vamos saber? Eu preciso trazer aqui para vocês um resumo do que já rolou, porque agora nós tivemos a audiência da Lei Maria da Penha e parece que muita coisa mudou, inclusive a versão da Ana Hickman. Tudo começou em novembro de 2023, quando Ana Hickman alegou ter sido agredida por Alexandre Correia durante a discussão homérica dentro da mansão de Itu. Na época, ela não mencionou agressão no exame de corpo de delito e o médico também não encontrou sinais claros de lesão provocada por outra pessoa. Dias depois, o caso toma outro rumo. Pois é, a audiência, gente, aconteceu. E segundo fontes do renomado jornalista Ricardo Feltrin, Ana mudou a versão. Disse que Alexandre tentou esmagar o braço dela, só que, novamente, os testemunhos não confirmaram isso. Na verdade, as testemunhas, né? Ninguém viu a agressão. O próprio filho do casal, que estava presente, disse que não houve violência física. Então vamos reagir ao vídeo de Ricardo Feltrin e vamos ver o que ele tem para falar sobre essa audiência que já está ocorrendo da Lei Maria da Penha. Bora lá. Solta o som, Feltrin. Que isso? Eu vou até tirar vocês um pouco daqui para não ficar... O que aconteceu, Feltrin? Para eu não ficar... Uau! pirando. Eu quero falar sério sobre isso aqui. Fala sério. Boa. Peraí. Parece que assim, as notícias não são muito lá... O que você quer? Animadoras para o lado Bom, do uma coisa que vocês não sabem... do Alexandre já foi toda a audiência da Maria da Penha no Alexandre. Então, além de todos esses processos que tem, né? Divisão de bens, as acusações dela de falsificação de assinatura, além do DEIC, além da vara empresarial, tem um quinto processo, que é a Maria da Penha, que é a acusação que a Ana Hickman fez contra o Alexandre de ser um agressor, que essa é uma um das violento piores, doméstico. Né? Lá naquela história que aconteceu em 11 de novembro de 2023. Uhum. Já foi feita toda a audiência. E a minha opinião, eu não posso garantir isso, mas eu acho que o Alexandre Correia, a chance dele de ser inocentado é minúscula. Uau! Eu acho que ele é totalmente inocente. O que aconteceu ali foi, sabe, um incidente. A gente já sabe como ela puxou a porta. Ninguém viu nenhuma agressão. Ninguém ouviu nenhuma agressão. Eles já gritavam um com o outro. Eles estavam em crise conjugal, estavam em crise financeira. O menino assistiu a tudo e falou que não houve agressão. Ela bateu o braço aqui, que ficou uma mancha roxa, só que no dia seguinte ela estava carregando um menino de mais de 30 quilos, dançando com o bracinho para cima na festa de aniversário. No dia que acontece isso, ela vai fazer... Essa parte, né, que ela tá na festa, né, do sobrinho, e eu também achei muito estranho, né, buscando pela memória lá naquela época, eu achei essa coisa, essa atitude dela estranha. A gente não sabia toda a versão ainda, né, do Alexandre Correia, e a gente ficou sabendo, né, quando foi mais ou menos janeiro, ele começou a se manifestar, né, trazendo a versão dele. Só que na época eu falei, nossa, mas peraí, quem sofre uma agressão, né, assim, do jeito que ela sofreu,
ela já tá assim, no dia seguinte já tá disposta para ir na festa do sobrinho e tal. Assim, eu estranhei muito, eu pessoalmente estranhei bastante isso, né? A não ser vocês, dê sua opinião aqui, o que vocês acham? Aconteceu uma coisa assim traumática na sua vida, uma discussão horrorosa com o seu marido, né, de 25 anos de casamento, tal, e aí você vai lá, faz uma denúncia de que foi agredida por ele, solta na imprensa tudo, e no dia seguinte você vai numa festa e vai lá, se diverte, como diz o Alexandre, fuma, bebe, faz todas as coisas e vai festejar. Realmente é uma reflexão que nós temos que fazer aí, baseado em fatos, certo? Exame de corpo de delito e não fala que foi agredida. O médico que analisa ela, que examina, não fala que houve agressão. E depois disso, depois de 10 dias, esse exame de corpo de delito, que não mostra agressão, não mostra agressão, vem para São Paulo. Nesse interim, ela... não mostra agressão, não tem nenhuma faixa, não tem alguma coisa que ela coloca para imobilizar aquele braço, não tem, sei lá, um curativo, alguma coisa, não tem nada, 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 nada. É impressionante, impressionante. Consegue afastar o Alexandre. Vejam a coisa, ela não acusa ele de nada, não tinha Maria da Penha, não tinha agressão. No dia 11, que acontece tudo isso, não tem agressão, não tem medida protetiva, não tem agressão, não tem nada. Ele não fez nada para ela. 15 dias depois, 14 dias depois, quando ela consegue afastar ele das empresas, é que ela vai na polícia e aí acusa ele, pede a protetiva, pede a prisão dele, pede arrombamento do apartamento e acusa ele de ser um agressor. Lembra da história da arma? Que arrombam para tentar achar uma arma lá? Nossa, horrível isso. 15 dias depois, 11 dias depois, esse exame de corpo de delito vem para São Paulo e, do nada, como uma coisa mágica, o IML de São Paulo, sem examinar Ana Hickman, altera esse exame de corpo de delito e coloca que houve lesão corporal. Estranho, né? Eu tenho certeza absoluta, por tudo que eu estou cobrindo, que o Alexandre não fez absolutamente nada. Aquilo que aconteceu é exatamente o que ele contou. Ele botou o pé na porta, ela puxou com grosseria, o trinco voltou, bateu no braço dela. Sobre a audiência que teve. Que é quando você tenta reconstruir essa cena, eu tento reconstruir essa cena na minha cabeça, eu só consigo ver assim, tipo, eu vou ligar para a polícia, que ela falou, né? E aí ele vai atrás dela e fala, não faz isso, Ana, não faz isso. E aí ela, não, eu vou, porque não sei o que, né? Deve dar os 5 minutos, né? E aí ela pegou, ele foi atrás dela, fechou, parece que era uma porta de correr, né? E na hora que ela fez a força, ele largou, a porta veio e pegou o braço dela, né? Que na verdade não foi ele que forçou em cima, na verdade, né? O que ele conta. Mas hoje a justiça está tão complicada, né, em relação a isso, que talvez nem leve em consideração, né? Vocês vão ver aí o Filtrin falando esse depoimento dele, né? Então, complicado, né? Da Maria da Penha, lá em Itu. Eu não consegui muitas informações, mas algumas eu consegui. Ela mudou toda a história. Toda a história. Uau! Agora não foi mais o braço que bateu no trinco. Dessa vez, o Alexandre tentou esmagar o braço dela. E é curioso, porque ele tentou... Mas pode isso, Arnaldo? Vamos fazer a pergunta que não quer calar. Pode isso? A pessoa dá o depoimento, falar milhões de coisas de que foi daquele jeito, de repente ela muda. Ué, mas quem está falando a verdade, ela vai sempre repetir a mesma versão. Como que ela pode, de repente, então a verdade mudou? Né? Deixou a gente meio confuso, Ana Gênia. Tentou esmagar o braço dela e só ficou roxo de um lado, não ficou roxo do outro. Não é um milagre? Ela errou o braço
que Sim. sofreu um acidente. Uhum. Ela não sabia onde tinha segurando o celular, porque ela fala que ela estava segurando o celular. Caiu em contradição. As testemunhas Muitas falaram que vezes, não né. viram absolutamente nada. Certo. Mas eu tenho quase certeza que nem com tudo isso o Alexandre vai conseguir escapar. Por quê? Porque o Ministério Ai, que Público horror. virou um órgão de sentença. É isso que é ruim, né. Além, veja bem, Hum. não tem nenhuma testemunha que viu a agressão. Mas o Ministério Público, a promotora lá, Hã. ela colocou que teve testemunha. Vocês acreditam nisso? Não teve Mas quem? testemunha. Mas a Quem? promotora falou que teve testemunha. Então ela que apresente esse E testemunho. tem mais uma coisa que eu apurei, que a promotoria lá de Itu usou. Usou o famoso, não é tão famoso, mas vocês vão ficar horrorizados agora com o que eu vou falar. Há uns 2 anos, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aprovou e enviou para todos os tribunais um negócio chamado, abre uma frase que eu vou falar, para vocês entenderem. Tá. Quando a justiça julgar qualquer caso envolvendo Maria da Penha, qualquer caso envolvendo um homem e uma mulher, a justiça deve julgar com perspectiva de gênero. Guardem isso. O que é isso? Sabe o que significa isso? O quê? Resumindo, o que significa quando tiver um homem e uma mulher num tribunal disputando qualquer coisa, que a justiça tem que ter perspectiva de gênero? Gênero. Significa que o homem tem que ele tem que perder e a mulher tem que ganhar. É basicamente isso. Isso só não foi aprovado ainda pelo STF. Mas o CNJ recomendou isso. Então, se não, a mulher não tiver prova, se ela tiver mentido, se ela tiver caído em contradição, se o homem tiver prova, se ele tiver testemunha, ainda assim, se for alguma coisa Maria da Penha, a mulher tem que ganhar. Então, fala para mim, qual é a chance do Alexandre escapar de uma condenação disso? Infelizmente, é um total desequilíbrio jurídico, por exemplo, né. Assim, pelo que o Feltrin está falando, vai ser muito raro, assim, uma porcentagem, na verdade, mínima mesmo, né, mas, né, a gente tem que se agarrar às esperanças, né, porque, como diz o ditado, a esperança é a última que morre, mas também tem que ser realista, né, não pessimista, mas realista. Sinceramente, gente, 1%. Nossa. Agora, esse 1% para mim é a justiça, é a juíza desse caso, porque a juíza, desde o começo desse caso, teve tirando umas disso. coisas aí que ela pedia para a Ana Hickman entregar documento, e a Ana Hickman simplesmente não entregava, mas a justiça lá na Vara da Família, em Itu, agiu de uma maneira muito correta, né? Agiu de uma maneira justa. Então, esse 1% eu vou dar de esperança para que a justiça seja, porque assim, se a justiça, se a magistrada olhar tudo que aconteceu nessa história, tudo que foi falado, todas as contradições e mentiras que a Ana Hickman fez, ela não poderia dar ganho de causa, o Alexandre estaria já imediatamente inocentado. Exatamente. Então, já aconteceu, essa audiência deve sair agora. Se levar em consideração tudo isso, né, toda a história, né, porque por isso que a gente faz vídeo aqui para tentar propagar. Eu já vi algumas outras pessoas, né, também divulgando os vídeos do Ricardo Feltrin, alguns youtubers estão ajudando, né, a divulgar, né. Para mim, assim, se eu chegar assim a, sei lá, 50 pessoas, e puder, teve uma pessoa até que comentou num dos meus vídeos, falou assim: nossa, muito obrigado pelo insight, né, que você me deu, né, que eu realmente mudei de opinião, né. Na verdade, ela agradece e que tenha esclarecido para ela as coisas, porque até então ela escutava a mídia e a mídia está totalmente do lado dela, certo? Então, é importante que as pessoas divulguem, que falem, porque às vezes o clamor popular também ajuda muito, né, gente? No caso do Márcio Smelling, claro que o Márcio Smelling, ele também deve tudo ao Ricardo Feltrin, que ficou do lado dele, levantou as questões, né, tudo. Então, quem sabe, né, de repente a juíza se sente assim,
pressionada pelo clamor popular, né? Até o dia 15 de maio. Mas eu já antecipo aqui minha aposta, né? Eu vou adorar estar errado. Ai, tomara. Eu também Vamos lamento apostar que você se o esteja Alexandre errado. depois assistisse aqui. Eu adoraria, sabe, estar otimista com ele, falar que não, vai dar tudo certo, né? Porque ele não virou meu amigo, gente, mas o Alexandre mudou completamente a imagem dele para mim nesse 1 ano e meio que eu estou cobrindo isso, né? Na verdade, eu também tinha uma visão dele completamente diferente, assim, pelo que falavam, assim, que ele era briguento, que foi proibido de entrar na Record, e que isso, que aquilo, mas quando eu também, por mim mesma, tá? Eu fui atrás de várias entrevistas dele, em alguns podcasts, e foi no Chupim Metropolitana, foi no Ricardo Feltrin, foi em vários lugares que eu assisti. Eu não consegui, eu vejo uma pessoa que tem uma simplicidade, carrega uma simplicidade, que passou por momentos de vida e morte, né? E também uma pessoa que é bem esclarecida, fala bem, e a gente consegue ver verdade nele. É as coisas que eu consigo ver da minha parte, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês têm uma outra visão, né? Porque claro que esse canal a gente incentiva a pessoa ela despertar o espírito crítico dela, né? O senso crítico dela, certo? Então, vamos terminar aí, Feltrin, o que ele tem para falar. Coitado, né? Tomara que não seja tão ruim assim, né, pro lado dele, né? É uma moça, né? Apesar de ser um grosso, mas ele sempre foi grosso por causa da Ana Hickman. Né? Ele Também sempre concordo. virou um bicho por causa dela. Ele nunca brigou com ninguém. Eu não conheço ninguém que chegou para mim olha, quantas dezenas de pessoas eu entrevistei. Eu conheci até pessoas do círculo ali. Eu nunca vi ninguém falando assim, o Alexandre é um filho da puta porque ele fez isso comigo. Não, tudo tem o nome da Ana Hickman no meio. Tudo ele fazia para protegê-la, né? Tudo. Então, eu adoraria que ele tivesse alguma chance, mas com essa história da perspectiva de gênero, quer dizer, não adianta ele ter prova, não adianta ele ter testemunha, não adianta a acusadora ter caído em contradição, ter mentido, nada, não adianta nada. Aquela foto que ela mostra naquele evento do Instituto Ressoar, que ela está, gente, é a cena mais ridícula de todo esse caso, que ela está fazendo, rindo, com o roxo no braço, ela nunca apresentou aquela foto em lugar nenhum, não está no laudo. E essa história do laudo de corpo de delito, não ter agressão, e o IML, do nada, sem examinar na Hickman, ouvindo ela por telefone colocar a lesão corporal, já mostra como que o sistema apoiou a Ana Hickman em todo esse caso. Verdade. É um dos casos, talvez o caso mais absurdo que eu cobri na minha vida, né? Eu que cobri política há tanto tempo, que eu vi tanto político ser preso, eu vi a justiça ser implacável com corruptos, com bandidos, com pessoas que desviavam dinheiro, com qualquer coisa, com famosos também, muitos foram processados. Sim. Eu nunca vi na minha vida, meus 33 anos, quase 34 de jornalista, eu nunca vi tanto desequilíbrio dentro do ordenamento jurídico a favor de uma pessoa e contra a outra. Nossa. Muito menos na imprensa. Só tenho para falar o seguinte, para mim, né, o que está acontecendo com o Alexandre Correia é extremamente grave, porque se ele for condenado, né, mesmo com todas as contradições e ausência de provas reais, a mensagem que para mim fica é que a verdade, ela não importa mais. É só o discurso, a narrativa que importa. E isso não ajuda em nada a causa das mulheres que realmente sofrem agressões. Essa é a minha opinião, né? Eu quero muito saber o que vocês acham disso, o que vocês têm a falar sobre isso. Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham feito as reflexões junto comigo, né? Porque eu achei bem sério tudo isso, né? Bem pesado, né? Porque, na verdade, estão normalizando o outro lado, né? As falsas acusações. Isso que é, ou seja, tipo, a Lei Maria da Penha deveria ajudar as mulheres e não
não prejudicar os homens com falsas acusações. Essa é a minha opinião. E qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe. Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.